Pronto, isso conta nos dedos o período que ele chegava assim. Porque ele mesmo falava, galera, chegou aqui, os problemas ficam lá atrás. Quando sai daqui, tu vai ver que nem mais se interessa mais os problemas que você deixou ali fora. A cena dele, o que era Didi virava Tatá. Aí eu ficava assim, mas por que as pessoas falam isso? Por que falam isso do Renato? E o Renato? Como é que é trabalhar com o Renato? Que existe uma áurea, um folclore, né, em cima do Renato. Renato Aragão, né, claro, o famoso Didi. Todo mundo fala. Tem gente que fala que ele é meio mala. Tem gente que fala que ele é um doce. Tem gente... Como é que é o Renato Aragão de verdade? Eu vejo... Eu não sei se eu pessoalmente tenho 41, sou fã do Didi. Cresci vendo o Didi, Trapalhões e tal, cheguei a ver a turma do Didi, mas eu, né, como eu sou mais velho, já era uma outra coisa mais descolada da minha realidade momentânea. Mas assim, o Didi com o Mussum, Zacarias, depois morreu o Zacarias, continuou lá o Dedé, né? Enfim. E o Mussum também, depois faleceu o Mussum. Os dois continuaram. Tinha o Trapa Hotel, que eu achava engraçado pra caramba, adorava. Enfim, eu não consigo olhar no Renato Aragão e ver essa pessoa que às vezes alguns... Tem até um ator falando, né? Assim, tem um corte aí, rendendo muito, que dizer que o Renato era muito mala, que era muito estrela, e não gostava de, sei lá, de falar com as pessoas e tal, não gostava desse assédio. Como é que é o Renato? Cara, olha só, eu trabalhei com o Renato durante 13 anos. Conheci o Renato em 2012. Eu nunca vi ele destratar ninguém. Nunca. 2012 não? Não, antes, 2002. Né? 2002. Eu nunca vi o Renato destratar. Viajava com ele. A gente viajou muito mesmo. Fui 3 vezes pro exterior com ele. Fortaleza, sul do país, centro-oeste, super-norte. Eu nunca vi o Renato destratar ninguém. E assim, alguém, quando eu pegava um táxi, o Renato, o Didi, não sei o que, falou mal, não sei de que, pegou assim. E eu assim, cara, todo mundo tem uma história com o Renato, mas nunca é a pessoa. É a pessoa que ouviu falar de alguém. Virou uma coisa meio folclórica. Isso. Porque eu nunca vi. Às vezes o Renato chegava cansado, como todos nós, sem humor. Mas isso é natural. Quantas vezes eu cheguei lá na turma? Não era nem de mau humor, era só... Não, tava sem humor, sabe? Ficava quietinho, ficava acelerando o programa para acabar logo. Alguma coisa pessoal. Mas quando a gente chegava até ele, muito atencioso, atento ao que a gente estava falando, sabe? Às vezes ele me chamava, faz isso aqui, sabe? Às vezes ele me dava cena dele para eu continuar. Às vezes ele queria sair mais cedo, eu pegava a cena dele, o que era Didi virava Tatá. Aí eu ficava assim, mas por que as pessoas falam isso? Por que falam isso do Renato? Eu nunca vi o Renato destratar ninguém. Não, nunca. O Renato sempre foi muito atencioso. Agora o que eu te falo, às vezes ele chegava reservado, ele faz muita pegadinha com a gente. Ah, é? Ele conta muita piada. Piada cabeluda. Piada proibida. As melhores. As melhores. Porque assim, gente, eu ficava pensando, cara, ninguém imagina que o Didi, né? Fala essas coisas assim. As coisas que ele falava quando ele era trapalhão, né? Que ele zoava o Mussum. Pois é. Deus, que engraçado. Aí é que quando ele tava sem humor, não tinha essas piadas internas. Ele ficava sentadinho, fazendo as coisas dele lá. Pronto. Isso conta nos dedos o período que ele chegava assim. Porque ele mesmo falava, galera, chegou aqui, os problemas ficam lá atrás. Quando sai daqui, tu vai ver que nem mais se interessa mais os problemas que você deixou ali fora. Aqui a gente vai se divertir, porque aqui é o nosso programa de humor e o público pega a gente quando a gente tá com alguma coisa estranha nos pensamentos. E era a filosofia dele pra gente trabalhar lá, era isso. Então era o tempo todo sacaneando. Aí na rua também era porque ele é muito assediado. Pô, claro. Ele é muito assediado. Claro. Não é fácil, viu? O cara tá no ar há 60 anos, sei lá, nem sei. Talvez até mais. A gente tava filmando na casa dele, onde ele mora atualmente, e a gente foi no McDonald's. Terminou a filmagem, a gente foi no McDonald's. No meio do nada. Ali Ele foi no McDonald's? Foi com eu, a esposa dele, a turma toda. Caramba. Meio que fazer uma Parou. confraternização. Não tinha ninguém. Porque é ali onde ele mora, acho que é Vargem Grande. E ele, antes de chegar na parte mais do Recreio,
Aí tinha um McDonald's no meio do nada, assim. Aí a gente foi, ele se sentiu seguro, vamos lá. Eu sei que passou um pedacinho, já começou a chegar quando viu, tinha uma multidão. Caramba. Ele tirou foto, sabe, fez umas brincadeirinhas. Aí a Lília já saca que ele tá em apuros. Aí ela chama ele, põe no carro e vai embora. E a gente ficou. É isso, a trajetória. A Xuxa, uma vez, eu não estava na TV ainda, eu estava trabalhando no centro, ali na Confeitaria Colombo. Ah, você trabalhou lá na Não, eu trabalhava no tá. centro Sim, e sim. por coincidência eu estava passando ali naquela rua. Eu vi uma multidão jurar que era incêndio, porque era tarde durante o dia. Era tarde, tarde não, era o período da tarde do dia. Sim. E o caralho, é fogo, olha. Mas não tô vendo fumaça. Mas eu fiquei lá, quando eu vi era a Xuxa gravando o comercial da Arisco, no auge da Xuxa. Então é a vida desses grandes ídolos. É a vida desses grandes ídolos. É difícil não se acostumar, né? Assim. Não é natural isso, não é natural. Não é natural. A Xuxa, para poder, na época do auge, o auge mesmo, ela fechava o shopping para fazer compras. O shopping, não era loja. Era não, o shopping. O shopping. Eu sei. A gente trouxe aqui algumas paquitas, eles contam histórias assim que... Caraca. Isso não é natural o ser humano, isso. Mas essa história do Renato maltratar as pessoas, eu nunca presenciei isso. Nunca. Tem um ator, cara, eu não sei, eu vou até ver o nome aqui, mas se você não quiser comentar sobre, não tem o menor problema. Ele falando que ele era arrogante, ou que ele tinha sido arrogante e tal. Enfim, por exemplo, que ele maltratava o Dedé. Nossa. Entendeu? Aqui, achei aqui, peraí, desculpa. É o Alexandre Regis. Alexandre Regis. Trabalhei com ele no Zorra. Então, ele falou, Renato Aragão agora está bonzinho, mas ele era mala. Não sei em que sentido, às vezes é só o título, né? Às vezes o título chama de uma maneira e você vai ver o conteúdo é outra. É sensacionalista, a gente vai fazer isso, né? tá? Mas é o que vende, né? Pô, traz, A Globo faz isso a vida inteira, sim. Então também não adianta. Muitas vezes eu vejo uma coisa muito positiva, eu não tenho interesse. Pô, que legal, tá tudo sob controle. Quer ver treta, né? Aí quando é uma coisa meio brava, vixe, eu vou ver que história é essa. Então, mas existe realmente essa história que era... Às vezes ele destratava o Dedé, sei lá, e, enfim. E aí você vê quando eles se encontram, pô, dois bem velhinhos, os dois estão bem velhinhos, né? Quer dizer, tá bem conservado, mas tá... O Dedé, assim, o Renato eu não ligo, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Já pro Dedé, o Dedé, ele liga pra mim e eu retorno. Eu dou mais abertura, sim, eu tô muito medo de incomodar. Eu nunca vi Dedé falar mal de Renato, gente. Pois é, então. A gente trabalhou lá no... Ai, meu Deus do céu. No Saltimbancos Trapalhões, Charles Miller e Cláudio Botelho. Quantas horas eu ficava lá de papo com o Dedé, as aventuras do Dedé com as garotas, sabe? Deles viajando. Sempre memórias bacanas. Pois é. Enfim, eu fiz um filme que um ator trabalhou no filme deles. E ele falou assim, que o Renato tinha um camarim dele e os outros tinham um camarim deles. Assim, os três ficavam no camarim e o Renato tinha o... os Trapalhões. Os Trapalhões, tá. Assim. Mas isso é uma forma dele administrar a carreira dele. Sim. Se ele consegue fazer isso... Porque uma vez eu conversando com o Osmar Prada há muito tempo, que novela que eu estava fazendo com ele? Acho que era Porto dos Milagres. Ele falou que o difícil da profissão de ator não é você pegar o personagem, decorar, compor um personagem, fazer. Não, o difícil é administrar. Aquilo que você estava falando agora, né? Com quem você trabalha, que personagem que você vai fazer, que produção é. Isso que você dá uma credibilidade no que você faz. Sim. E aí os atores administram da maneira que eles acham adequado. O Renato administrou a carreira como empresário, como dono da produção. Ele tem um camarim só dele. Eu já vi atores que eu trabalhei, assim, junto comigo, que hoje tá num patamar dele ter o camarim só dele. É uma conquista dele. E ele é o responsável, está empregando todos nós. Aquela equipe toda. É aquele cara que está ali sentado naquele camarim só dele. E aquela turma toda está trabalhando por causa dele.
eu acho justo. Pô, é óbvio, Sabe? é o mínimo, eu É acho, muita né? responsabilidade. Não, e às vezes ele precisa de privacidade, por exemplo, para decidir o que vai fazer com não com a Exatamente. carreira dos outros três, no caso, Não, mas com assim, o que com tá o direcionamento acontecendo. do grupo, né? É. Então, realmente, ele é um ator também ali dentro, ele é um componente do grupo, mas Sim. é o diretor do grupo. Sim, As coisas acontecem, é o cabeça É o do que grupo. resolve os pepinos. Então, às vezes, é aquilo que aconteceu com vocês, por exemplo, né? De uma maneira que ele realmente segurou durante 2 anos. Quer dizer, se vocês soubessem que estavam na corda bamba durante 2 anos, vocês iam ficar muito preocupados. Sim. E ele absorvia isso tudo só pra ele. Então, só essa atitude dele segurar nesse sentido já mostra um pouco de quem é o Renato, né, cara? É. De segurar. Eu sei como é, porque eu também às vezes seguro muitos problemas aqui. Não que a gente tenha muitos problemas, mas os problemas que acontecem aqui em casa, eu seguro bastante pra passar numa hora certa, entendeu? Tipo, não que a hora certa seja a hora que ele tenha falado no final, mas enfim, você segura pra tentar resolver, pra não passar pras pessoas a preocupação, mas você se preocupa sozinho, né? E às vezes fica mais pesado. É pesado, quando você não divide, né, Sim, o fardo. Mas é verdade. Galera, na boa, é o único treinamento. O que você vai sair daqui? Pra você ficar só na câmera. Entendi. É realmente um treinamento focado, passo a passo, pra você criar um canal do zero até o avançado sem você precisar aparecer. Todas as estratégias pra você monetizar esse canal de forma rápida, poder vender com esse canal e já colocar dinheiro no teu bolso ainda em 2023. Ainda em 2023. Eu tenho vários canais onde eu não apresento, vocês já esbarraram com eles várias vezes. E não é eu que tô apresentando, eu não divulgo eles pra ninguém, e eles botam mais dinheiro no meu bolso que, por exemplo, em Nerd Negócio, ok? Então, é exatamente isso que eu ensino nesse treinamento, que é o que o Barba tá colocando no link aqui embaixo. Vale a pena você conhecer, e ele tá com uma promoção muito top agora, ok? Que você entra nesse treinamento agora e você leva de graça o Tube Club. Olha isso. O que é isso, Peter? É 1 ano direto lá dentro de um grupo, uma sala onde a gente monitora o teu canal, onde a gente olha tuas capas, seus títulos, a gente sugere estratégias pra você. Então, cara, é realmente uma escola. Não é uma pouca coisa, não. Não, vale a pena. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. A gente saiu lá de 40 mil para 176 mil. Então eu super recomendo. Primeiro link na descrição. E ainda tem a questão dos 7 dias, né? Que até hoje ninguém nunca pediu de volta. Mas se você não gostar, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta. Até hoje não aconteceu, porque vale a pena e o preço é legal.